Vamos conversar um pouquinho a respeito disso, Guga. O que você acha dessa operação? Olha, acharam prints, um jornalista, o Guilherme Amado, publicou conversas desses empresários, conversas de um grupo fechado, mas com um número até grande de empresários, onde eles estão ali, entre outras coisas, dizendo que seriam favoráveis a golpe, se o Lula vencer. Alguns deles, óbvio que não são todos. Alguns dizem isso, outros concordam, alguns são coniventes. Ninguém, de fato, vai lá e fala para, enfim, tenta barrar aquele tipo de papo. Para a justiça, fica no ar aquela dúvida. Será que foi só uma conversa aleatória entre um grupo de WhatsApp de empresários? Mas esses empresários são muito poderosos, são ligados ao Bolsonaro. Alguns têm contato direto com o Bolsonaro, com políticos ligados ao Bolsonaro, com gente que seria ligada ao que eles chamam também de gabinete do ódio. Então fica aquela dúvida, será que alguns desses não estariam, de alguma maneira, não só comentando de maneira leviana no grupo de Telegram, mas também pensando em fazer isso para valer? E aí, essa dúvida enseja esse tipo de busca e apreensão, para se conferir se não é só uma conversa leviana, se há algo de fato sendo sendo configurado ali, se eles de fato estão criando algum meio de patrocinar grupos que possam não aceitar o resultado da eleição. Ficou essa dúvida, por isso esse tipo de ação agora da justiça. Claro que, por enquanto, é uma suspeita. Por isso que a busca e a apreensão. Não se pode confirmar ainda nada. Mas ficou essa suspeita e é uma suspeita legítima, porque esses empresários são empresários que são muito ligados ao Bolsonaro, então, e são muito poderosos. E a gente sabe que tem grupos que são investigados no inquérito das fake news por sabotarem a democracia, em que são suspeitos de terem ligações com empresários também. Então fica no ar essa dúvida agora. Vai que eles estão de alguma maneira patrocinando essa zorra também. Vão ser investigados, pode ser que não deem nada, pode ser que deem algo. Veremos, né? Agora, morreu o assunto lá do... Nós vamos voltar, vamos só fechar essa questão envolvendo o Alexandre de Moraes. Eu queria inserir outros 2 pontos envolvendo o Alexandre de Moraes, porque ontem ele esteve com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, numa reunião, e ele destacou a importância do processo eleitoral, e hoje tem reunião com o ministro da Defesa também. Se vocês puderem comentar esses 3 assuntos, Zoe. Sim. Bom, sobre a reunião com o ministro da Defesa, acredito que vai ser uma reunião civilizada. Eles vão conversar, o Alexandre de Moraes vai mostrar, vai querer tentar mostrar para o público que ele aceita e faz reunião com quem pensa diferente dele, que ele é muito do diálogo, mas na prática acredito que não vai mudar muita coisa, ele não vai acatar nenhuma sugestão, mas pelo menos não temos mais o Fachin na presidência, porque o Fachin a todo momento ficava aí criticando e atacando as Forças Armadas. O mais importante nessas eleições a gente não vai ter, que é a auditagem dos votos, né? Então, por exemplo, o Guga está com a conta bancária dele. Aí entra R$5.000 hoje, entra 5.000 amanhã, 2.000. Tomara. Só que ele não tem acesso de onde que vem esse dinheiro. Ele não tem acesso, ele só tem acesso ao final, à conta final. E aí, isso é transparência? Alguém gostaria que a sua conta bancária fosse dessa forma? Porque hoje, aqui no Brasil, a auditagem dos votos é assim. Mas a boca de urna, ok, a boca de urna mostra só o resultado final. Hoje, no Brasil, a gente não tem como fazer recontagem de votos de voto por voto. Isso é falta de transparência. O mais principal nessa eleição e nas próximas, pelo andar da carruagem, que hoje o Alexandre de Moraes é o dono do Brasil, a gente não vai ter. Então, o preocupante é que acaba a eleição, o processo eleitoral, as pessoas votam e não tem o direito de falar: eu quero recontagem de votos, eu quero que contem voto por voto. Não tem isso. Como podemos chamar de um processo democrático um processo desse, que não tem como contar o próprio voto? Agora, sobre a busca e a apreensão, enquanto o Guga falava, eu estava lendo aqui uma sequência de tweets da Procuradora da República, Tameia Danelon, que é excelente nas suas análises, e ela fala o seguinte: o artigo 102 da Constituição diz quais são as pessoas que têm foro privilegiado perante o STF. Dentre elas, o presidente e vice-presidente da República, membros do Congresso Nacional, ministros de Estado,
PGR, membros do próprio STF e STJ. Pessoas que não têm foro privilegiado perante o STF devem ser investigadas e processadas na primeira instância. Eventualmente, alguém que não tem foro no STF poderá ser processada perante o Supremo, desde que é comprovado seu envolvimento em crime praticado por indivíduo que tenha foro privilegiado. É o caso. Contudo, para que um ministro no STF seja competente, processualmente falando, para julgar alguém sem foro, necessária é a demonstração do envolvimento de pessoa com foro nos crimes em apuração. Então, é mais uma ilegalidade aí do Supremo Tribunal Federal invadindo a privacidade dessas pessoas. Porque é um absurdo eu, num grupo de WhatsApp, não poder falar com a Paulinha, né, sobre as minhas ideias, sobre os absurdos, sobre, não, porque eu quero intervenção militar. Eu estou no meu direito, eu não estou cometendo nenhum crime. Crime conversando comigo ainda de tô dando um exemplo. Paulinha te calaria. Posso estar num grupo com você, ou com o Paulo Matias. É a minha intimidade, é o meu WhatsApp, são as minhas conversas pessoais. Eu não estou indo lá e dando um golpe de fato. Esses empresários não deram um golpe de fato. Eles estão apenas comentando. E no Brasil, comentar e opinar não pode ser considerado crime, Paulinha. Agora, tem um ponto importante, né? As nossas conversas no WhatsApp. Se eu Não, eu vou começar a excluir agora. Eu vou ter que começar a excluir mensagem. Quem desse grupo vazou essas mensagens desses caras aqui. E com qual a intenção? Porque realmente pode ser uma conversa WhatsApp super aleatória que agora tá dando uma busca e apreensão na casa dos caras. Quer dizer, gente, às vezes o cara tá lá inadequado, fala uma coisa, viagem, e agora tá tendo lá a casa revirada. É óbvio. Estamos mantendo aqui o padrão da dúvida. Cadê que nem o Guga falou, é uma investigação, nada se provou, enfim, levantou-se essa dúvida. Mas, gente, pode ser uma conversa de tio do Zap mesmo e os caras passarem agora por um pente fino da Polícia Federal, entendeu? Como é que deve ser o Zap do Ursão na avaliação de vocês? Conta um pouquinho pra gente, Paulo. É recheado do quê? Você participa daqueles grupos tensos? Participo. Mas o que são esses grupos? O que é grupo tenso, exato. gente? Eu só quis jogar um negocinho, mas você pescou. E ele participa. Galera que acredita nas verdades O que é isso? Explica aí pra mim. Meu microfone tá horrível. Produção, por favor, aqui. Grato. Fala, Paulinho. São pessoas que estão discutindo política. O que está se inventando agora... Só para a gente ter um contexto, assim, esses empresários são os empresários que carregam o Brasil nas costas, tá? Zé Isaac Pérez, no grupo Multiplan, é dono do maior grupo de shopping da América Latina, acho que talvez o segundo maior das Américas, acho que só atrás do Simon Group, nem sei se ele ainda é menor que o Simon Group. Tem dono de restaurante, dono de construtora, dono de outros shoppings, são as pessoas que empregam as pessoas no Brasil. Estão sendo tratados como se fossem criminosos. Não teve denúncia no Metrópolis. Teve um negócio chamado Wrap-Up Smear, que é uma tática de conluio entre autoridades e jornalistas, onde informações são vazadas por autoridades para jornalistas. Isso é uma técnica também conhecida do jornalismo, hoje é dia de aula de jornalismo aqui. As informações são vazadas para jornalistas, os jornalistas publicam essas informações e a reportagem de jornal serve como base para as ações policiais, que aí mostram, tá vendo como a reportagem de jornal tinha razão? É uma ação cíclica, em conluio, combinada. Isso é uma tática antiga de jornalismo. Isso foi muito usado na Lava Jato, no Brasil, contra o PT, muito usado aqui nos Estados Unidos contra o Donald Trump, e passou a ser uma coisa... Procurem um vídeo da Nancy Pelosi, speaker da casa, explicando o que é isso. Eu sei que tem risinho de deboche, o Olavo de Carvalho fala bem sobre o que é argumento, sobre de quem que é argumento risinho de deboche. Mas pesquisa aí, Wrap-Up Smear, Nancy Pelosi. A gente está vivendo um momento onde conversa privada, eu chamo atenção para isso todos os programas aqui. Você não pode moderar a fala das pessoas, você não pode censurar discurso, porque censurar discurso é a mesma coisa que censurar pensamento. Mas a coisa está chegando a um nível mais sério. As falas privadas estão começando a ser objeto de ação policial. Você imagina, você está numa mesa de bar, conversando sobre política com seus amigos, e a Gestapo do Xandão vai lá e te leva. Porque é exatamente isso que está acontecendo. O grupo de WhatsApp é a nossa mesa de bar. É o nosso lugar onde nós discutimos, inclusive o nosso. Agora você não pode discutir ideias que, dependendo das ideias, se são permitidas ou não as ideias que você discute, a Gestapo vai lá
e bloqueia os seus bens. Porque não foi só busca e apreensão, não. Teve bloqueio de conta bancária. Você sabe o que é bloqueio de conta bancária? É o Estado congelar e confiscar o seu dinheiro, o dinheiro do seu trabalho. E quando você... Pelo quê? Cara, o Guga falou isso. Tá? Voltem, assistam. Muitos deles são aí ligados ao Bolsonaro. Crime de ligação ao Bolsonaro? Você é investigado por ser ligado ao Bolsonaro? O que é isso, meu Deus? O Bolsonaro está sendo investigado. Será que eles não estavam só... Olha a ilação, falando, né? Olha a ilação permitida. Deixa eu explicar, porque eles não entendem. Será que eles não estavam só pensando? Será que estavam fazendo mais alguma coisa? Será? Vamos assassinar a reputação dos caras, vamos mandar a polícia do Xandão na casa do cara, vamos bloquear os bens e as contas do cara. Eu pergunto pra vocês, vocês sabem como é que o Xandão fechou o Terça Livre? Bloqueou as contas do Terça Livre. Como é que se opera uma empresa com as contas bancárias bloqueadas? Como é que uma pessoa dessa consegue arcar com os seus custos de vida com as suas contas bloqueadas? Como é que consegue pagar advogado? O que faz com as contas bancárias bloqueadas? Como é que sustenta? Vai pagar funcionário como? Na física e na jurídica, vai pagar como? Faz o quê? Por crime de ligação ao Bolsonaro. Será que discussões privadas? Ora, é esse ponto que nós estamos chegando no Brasil. E as pessoas tratam isso como normalidade. Aqueles da cartinha da democracia não falam nada, acham isso normal. A cartinha da defesa da democracia não fala nada nesse momento. Isso, olha, veja, eu acho esse um programa bem humorado, leve, mas esse tipo de notícia é o tipo de notícia que eu não consigo. Eu estava me divertindo bastante até agora, mas eu vejo esse tipo de coisa e eu encaro com tanta seriedade, tanta gravidade o que está acontecendo, que eu não consigo nem brincar. Sabe o que acontece no final das contas? Eu vou explicar para vocês rapidamente a consequência. Todos os empresários vão ter medo de apoiarem o Bolsonaro. É isso, é para isso. Isso é uma ação de intimidação típica de conduta de mafioso criminoso. Esse tipo de conduta é conduta criminosa. Você coloca medo na pessoa se associar ao Bolsonaro. E é hoje isso que está acontecendo. Criminalização da posição de direita. As pessoas de direita têm que ter medo de serem de direitas hoje em dia. Se você for jornalista de direita, você vai ser alvo de inquérito das fake news, vai acabar que nem o Alan dos Santos nos Estados Unidos. Se você for empresário bolsonarista, você vai acabar com seus bens bloqueados e com a Polícia Federal visitando a tua casa. Se você for manifestante, organizador de movimento de rua pró-Bolsonaro, a Polícia Federal vai na tua casa também. O que acontece? Cadê os grupos de discussão do Lula? Não tem nenhum falando em socialismo, em implementar socialismo. Ora, tem discussão dos próprios integrantes de campanha do Lula. Perfeito, Paulinho. Olha só, gente, nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 11h08. Você quer rebater, Guga? Por favor, você tem todo o tempo do mundo. Aqui é Xandão. É muito... olha, o Ursão, ele tá com raiva desde do primeiro momento do programa. Eu não tô com raiva não, Guga. Eu não tô com raiva de você agressivo. Não, querido. Eu tô chateado com... Não, mas é claro que eu tô chateado de ver empresários... Sabe o que eu acho interessante? Você tinha que estar também. Não, sabe o que eu acho interessante? Você tinha que estar também. Se você não tá preocupado, tá rindo igual a hiena, tá relinchando igual uma hiena. Você passa pano para ameaças concretas, diretas, como a do Roberto Jefferson e a do Daniel Silveira. Tem uma imagem do Daniel Silveira e Roberto Jefferson, essa mesma turma que passa pano para esses caras. Cadê? Você acha que foi justo, então, eles serem presos? Você acha que foi justo, então, eles irem para cadeia? Fala isso agora. Não. Não, obrigado. Não acho, então, esses caras que passam pano, obrigado. Então, voltando. Depois você volta a passar pano. Espera, Ursão. Ficou meia hora aí cascatando. Ursão, acabei de testar. Ursão, valeu a pena? Não. Então, esses caras que passam pano para Daniel Silveira e para Roberto Jefferson têm a coragem de falar que é mafioso, um ato da justiça. E esses atos, inquérito que está sendo aberto, antidemocrático... O Xandão não é a justiça. Peraí, Ursão, bebe teu chá. Esses atos, eles são avalizados. O inquérito que é aberto para apurar atos antidemocráticos tem o aval
aval da Polícia Federal, da PGR, não. E vem... Tem. Pode ter começado sem, mas hoje tem. E mesmo Delegado assim, Benício. o Ursão, Não é a Polícia ele Federal. quer dizer que é o Alexandre de Moraes sozinho que está mandando tudo. Não é verdade, gente. Porque o intuito deles é sempre para cima de um só. No caso, é o Alexandre de Moraes. E aí, esses daí que passam um plano pro Roberto Jefferson com uma arma, dizendo que tem que perseguir ministro do STF, pro Daniel Silveira, dizendo que você tem que ir atrás de ministro do STF, que você sabe onde eles estão, sabe onde eles moram. E pra quem faz cabeça, esses, uma bola com a cabeça do Bolsonaro. Que, de fato, fazem uma ameaça à democracia. Peraí, gente, por favor, se controle. Esses que, de fato, fazem esse tipo de ameaça intimidatória a outros poderes, isso sim, uma ameaça mafiosa de intimidação até física. Esses, eles passam pano. Eles atacam aqueles que agora estão se colocando contra essa turma. E aí, mais uma vez, vem a dúvida. A Zoe leu aqui. Só pode ser processado na primeira instância, a não ser que esteja ligado o crime a alguém que tem foro privilegiado. Esse caso Contudo, é ligado para que o ministro do STF seja competente, processualmente falando, então, para julgar alguém sem foro, precisa a demonstração do envolvimento de pessoa com foro nos crimes sem apuração. Então, Cadê os crimes? Posso continuar? Cadê? Mas Cadê ele esse tá envolvimento? Pelo amor de Deus. Cadê essa raiva, não? Olha o que está acontecendo no país. Então, E você fica debochando, gente, ela acabou de ler o que eu falei. Tá achando engraçado. Ela acabou de ler. Cara, você não interpreta o que eu falo. Eu interpreto o que a procuradora escreveu. Procuradora da República. Quer saber mais uma procuradora da República? É horrível tá isso, difícil não? falar. Então, Calma, voltando, meu eles Deus estão em do céu. pânico hoje. Como pânico. leu a Zoe, ela leu exatamente o que eu falei. Bom, o público não é retardado igual você, eles interpretam. Obrigado. Pela regra, as pessoas só podem ser processadas se tiverem ligados a pessoas que têm foro privilegiado. E esse é um caso em que essas pessoas, a busca e a apreensão, porque há a dúvida deles estarem patrocinando exatamente aquela questão do inquérito do gabinete do ódio, dos atos antidemocráticos, de estarem patrocinando, talvez, esses atos antidemocráticos. Surgiu a dúvida depois das conversas de WhatsApp. Por isso que não tem nada de ilegal. Tudo está acontecendo dentro da ordem. O ilegal é você não aceitar resultado de eleição e passar pano para isso. Você pedir intervenção militar pelo artigo 142. É você patrocinar atos antidemocráticos sendo um empresário. Isso tudo será investigado. Eu acho muito interessante ver uma pessoa como o Ursão, com essa raiva toda, fazendo esses ataques todos, passando pano para um lado e tendo a coragem de chamar de mafioso aqueles que simplesmente estão pegando fatos. Fato é, vazaram prints que se tornaram públicos via reportagem, onde há empresários confabulando. Deixa eu trazer há uma dúvida. Me dá um minutinho, Guga. Coloca na tela aí os prints para mim. Dúvida Vini. é critério para ação policial? Só um minuto, Paulo. E aí vamos o Paulo contextualizar aqui. Coloca os prints na tela aí. Vou precisar me aproximar aqui, só um minutinho, produção. Eu vou rapidamente aqui, apenas para ler para todos que estão no rádio entenderem. Segundo os prints que foram divulgados, nós temos uma conversa aí de Ernesto com José Cury. O Ernesto disse que aqui e no exterior será encarado como uma ameaça de golpe, do que a volta... Perdão, vou ler aqui novamente. Ernesto diz o seguinte: aqui no exterior será encarado como ameaça de golpe. Alguma dúvida? Aí o José Cury vai lá e responde: prefiro o golpe do que a volta do PT, 1 milhão de vezes. E com certeza ninguém vai deixar de fazer negócios com o Brasil, como fazem com várias ditaduras pelo mundo. Aí o Morongo responde: golpe foi soltar o presidiário. Golpe é o Supremo agir fora da Constituição. Golpe é a velha mídia só falar... E aí ele M, né? E aí tem um joinha do Afrânio. Seguem aqui os prints, só para entender. O Ivan Vrobel, é isso. Exatamente, responde o José Isaac Pérez, que disse: Lula só ganha se houver fraude grossa. E aí ele vai lá e responde o seguinte: quero ver se o STF tem coragem de fraudar as eleições após um desfile militar na Avenida Atlântica com as tropas aplaudidas pelo público. São 11 horas e 14 minutos. Para vocês que estão nos acompanhando na Jovem Pan News em todo o Brasil, a gente está trazendo aqui a discussão justamente da operação de hoje da Polícia Federal de busca e apreensão na casa de alguns empresários que são apoiadores do presidente da República. A gente fez toda uma discussão e nós estamos trazendo agora justamente os prints que foram divulgados.
eu parei aqui no Morongo, certo? Aí o Morongo vai lá e responde: o 7 de setembro está sendo programado para unir o povo e o exército e, ao mesmo tempo, deixar claro de que lado o exército está. Estratégia top. E o palco será o Rio, a cidade ícone brasileira no exterior. Vai deixar muito claro. O Ivan Vrobel responde o Morongo dizendo exatamente isso. E aí o Morongo vai lá e complementa: estávamos escrevendo ao mesmo tempo a mesma conclusão. Sincronicidade, kkkk. Aí Ernesto vai lá e responde: aqui e no exterior será encarado como uma ameaça de golpe. Alguma dúvida? Tem mais, e aí Vini, cola ou naquela que você leu primeiro, né? Exatamente. Você leu essa. E aí tem mais um print do André Tissot, é isso, Vini? André Tissot, que diz o seguinte: o golpe teria que ter acontecido nos primeiros dias de governo. 2019 teríamos ganhado outros 10 anos a mais. Aí Márcio Assis compartilha um vídeo do Arraial do PT. Enfim, aí eu acho que não tem mais nada a ver em relação a isso. Trouxemos aqui os prints. Vamos trazer a fala do senador Flávio Bolsonaro. Vini, coloca aqui na tela a respeito do que disse o filho do presidente da República e senador também da República, Flávio Bolsonaro. Ele diz o seguinte: é insano determinar busca e apreensão sobre empresários honestos que geram milhares de empregos. Alguns conhecidos de ministros do Supremo Tribunal Federal que sabidamente jamais tramariam golpe nenhum, por dizerem que preferem qualquer coisa ao ex-presidiário numa conversa privada de WhatsApp. Foi o que disse o senador Flávio Bolsonaro. Temos mais algum print ou é isso? É isso. Então coloca aí a complementação do que disse Flávio Bolsonaro. Ele diz mais o seguinte: essa operação foi a favor ou contra a democracia? Agora está sendo contra uma pessoa do seu lado. Amanhã será contra você, seja empresário, empregado, parlamentar, jornalista. Conheço empresários com medo de se posicionarem nessas eleições. Que isso os una pelo bem do Brasil, foi o que disse o filho do presidente da República, o senador Flávio Bolsonaro. É isso, Vini, ou tem mais algum? É isso, né? Vamos dar mais um minutinho aí para vocês fazerem os complementos finais a respeito disso, por favor. Muito me preocupa pessoas como o Guga que normalizam perseguição a pessoas de diferentes pontos de vista que discordam do que ele fala. Me assusta muito, porque você pode discordar do que esses empresários estavam falando no WhatsApp. Agora, bater palma, comemorar a perseguição, o bloqueio das contas, as buscas e apreensões na casa desses empresários, aí, meu amigo, é mau caratismo, é falta de senso. Aí, desculpa, mas você mostra que você é uma pessoa que está do lado do mal, que está do lado de ditadura, porque isso é uma ditadura. Gente, não se concretizou. Eles não fizeram nenhum ato. Eles não fizeram nada. Eles só estavam conversando no WhatsApp. Se até isso atualmente é proibido nesse país, quem dirá o que vai acontecer no futuro? Se a gente normalizar um ato como esse, aí é que o Alexandre de Moraes vai passar por cima de todo mundo, e não só da direita. Porque, como o Flávio falou, começa de um lado, mas logo em seguida passa para o outro. Então você pode discordar desses empresários, porque isso é democracia. Você discorda dos outros posicionamentos, mas sempre com respeito, sempre levando, né, a sério a lei, seguindo a lei. Agora, se vai ser proibido, se eu vou ser presa por comentários no meu WhatsApp, por comentários, né, com amigos, desculpa, mas isso aqui é uma ditadura. A gente já está vivendo uma ditadura. E ver pessoas como o Guga comemorando isso, aí, minha gente, a minha indignação faz que, eu torço para que aconteça com ele também. Que peguem conversa do WhatsApp dele e mandem prender, que aí eu vou bater palma para ele aprender na prática o que é ditadura e perseguição. Em que momento? Primeiro que eu não aplaudi, não comemorei nada. Eu contei o que aconteceu. Eu contei o porquê que está acontecendo isso. Inclusive foi bom ele ter lido os prints. Que aconteça com você, que eu vou ficar feliz. Nossa, calma, sua raiva segura pro Minha raiva, meu filho, porque eu já vivi de ditadura, eu sei o que é. A pessoa que fala que a gente... Começa assim.
Começa assim. Ela tem calma, vai passar. Então, vai passar, por cima de você. A pessoa está dizendo que eu comemorei, não comemorei nada. Eu estou explicando a notícia para vocês, ao contrário de ficar fazendo proselitismo e militância. E a notícia é a seguinte, por que aconteceu? Porque, como a gente leu agora o Paulinho, há conversas, inclusive, sobre os atos do 7 de setembro. E a gente sabe que alguns desses empresários são ligados a grupos que vão estar ali nos atos. E por que o ato do 7 de setembro foi cancelado? Um dos principais motivos, se descobriu agora, porque foi mapeado, a inteligência do Exército descobriu que tinham grupos radicais querendo usar o ato do 7 de setembro para fazer manifestações contra a democracia, talvez até violentas. Esse foi o motivo do Exército pedir para o cancelamento do desfile aqui em Copacabana, na praia de Copacabana, que é exatamente o assunto dessa conversa. Da direita não teve violência, manifestação, não, Guga. Estou dizendo que aconteceu, isso não sou eu. Violência acontece com os seus amiguinhos esquerdistas nas ruas. Esse é o problema de você só se informar pelo WhatsApp. Ela acha que a opinião é minha, não, gente. E você se informa pela Folha de São Paulo e UOL. Isso é fato, isso está todo mundo já debatendo. Por que foi cancelado? Isso não é minha opinião. Vamos lá, para a gente caminhar para o encerramento dessa foi cancelado porque foi mapeado, sim, a possibilidade de manifestações violentas. E aí você vê esse tipo de conversa sugerindo que o 7 de setembro seja usado para demonstrar que há uma força que pode se voltar contra a vitória do PT, contra, portanto, a democracia. Esse tipo de conversa enseja a dúvida. Será que eles não estão no meio dessa zorra toda? E há um inquérito também dos atos antidemocráticos. Será que eles não estão patrocinando ou o 7 de setembro ou patrocinaram atos anteriores? E aí acontece esse tipo de ação. Eu não estou rindo, eu não estou festejando, eu estou fazendo meu papel de jornalista. Não está rindo, não? Eles, disso eu não ri, disso eu não ri. Estou rindo de você, porque você é um terra plana. Você é um terra plana que ataca a gente. Olha os argumentos. Agora, dessa notícia eu não ri. Dessa notícia eu não ri. Eu só relatei. Vocês é que fazem esse jogo. Porque vocês não têm argumento. E aí vocês ficam tentando me jogar para um lado, tentando me atacar. Aliás, você é uma cópia. Você sabe o que é você sabe o que é o interdiscurso? Você sabe o que é o interdiscurso, né? Obviamente você sabe, né? Não sabe o que é o interdiscurso. Vocês vão querer ficar dando aula agora, meu Deus. Eu sei. Então, você é engraçado que uma pessoa snob como você, que fica o tempo inteiro jogando, que sabe de comunicação, falou que eu nunca li um livro de comunicação, não sabe o que é o interdiscurso, que é o segundo semestre do curso de comunicação. Interdiscurso é o seu copia e cola. Você é um exemplo de interdiscurso. Você analise o quanto você copia e cola trechos do que os outros falam para parecer que é um discurso original, mas não passa de uma cópia. Isso é o interdiscurso. Deixa eu fazer um interdiscurso aqui, me dá um minutinho. Deixa eu fazer um interdiscurso agora, só um minutinho. São 10 horas e 22 minutos. Eu queria muito fazer um interdiscurso agora para você que está nos acompanhando em todo o Brasil, porque nós passamos de 70 mil pessoas nos acompanhando hoje no YouTube, na nossa plataforma. A gente quer agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, estão nos assistindo, a nossa companhia diária por aqui. Sem vocês esse programa jamais existiria. Então, muitíssimo obrigado. Eu queria pedir para vocês que estão nos acompanhando no YouTube, se vocês puderem deixar aquele like, a gente está com mais de 10 mil likes e 70 mil pessoas assistindo, certo, Paulinho? Estamos com 11 mil likes agora. Se a gente fizer uma força-tarefa e tentar chegar aí nos 30, 40 mil likes, a gente agradece muito. Não custa nada, você que está no YouTube, é só clicar e deixar justamente registrado que você nos ama, né? Paulinho, você vai fazer um interdiscurso agora? Vai lá. Intelectual que não aprendeu o segundo semestre de comunicação. Não é isso que é interdiscurso. Não sabe o que é o segundo semestre de comunicação. Não dá um Google, não. Peraí. Não dá um Google, não. Enfim, eu juro. Você quer que eu vou... Não, você não sabia, agora você aprendeu. Eu explique o que é interdiscurso e o que é metadiscurso. Eu tô falando que eu sei há uma hora. Você falou que não sabia. Falou que sabia o que era metadiscurso. Vamos voltar no assunto aqui, Paulinho, pra gente finalizar essa questão da operação da Polícia Federal, por favor. Não, eu tô com a cabeça baixa de assim, não acreditar no tamanho não saber o tamanho da dimensão da ignorância do cara. Cara, não acabou de pagar um micão. Deixa eu falar aqui rapidamente sobre... Deixa eu falar rapidamente aqui sobre a situação dos empresários. E isso é muito importante. É muito importante que as pessoas entendam o momento que o Brasil está vivendo. Não dá para... O Olavo de Carvalho tinha uma frase muito boa. Ele dizia assim, risinho de deboche é argumento de puta. E é justamente o que a gente está vivendo aqui nesse momento. Enquanto nós estamos vendo empresários
empresários que sustentam o Brasil nas costas, sendo perseguidos por causa das suas opiniões políticas em privado, tem gente rindo e achando graça. Tem gente fazendo galhofa, dizendo, vocês estão nervosos. Esse é o momento do Brasil. Eu respeito todas as opiniões políticas, todas as opiniões. Eu respeito as opiniões de esquerda, eu respeito pessoas que votam no Lula, participo de debate democrático, sou contra, me posiciono publicamente em todas as instâncias contra qualquer ruptura institucional. Sempre falo que a preservação da ordem democrática é o que deve ser prioridade, porque a ruptura, em geral, leva a experiências fracassadas de caos. Por isso eu falo da preservação da ordem democrática. E eu aceito quem vota no Lula. Até hoje estou tentando procurar alguém que vote até na Simone Tebet. Não achei ainda, mas respeito. O que eu não aceito é quem quer censurar o meu discurso. O que eu não aceito... Não existe discussão política. O diálogo, né? A palavra vem diálogo, né? De duas ideias, duas ideias, duas falas. Não existe diálogo se uma das partes está calada. E eu venho chamando a atenção aqui no programa há bastante tempo sobre a nova postura. É uma releitura, mas sobre uma postura assumida, adotada pela esquerda, de criminalização das posições de direita. E por que isso é perigoso? Porque se não há diálogo, se uma das partes é censurada e ela é calada, ela só tem uma alternativa, que é a força. E como eu disse que o meu objetivo é sempre a preservação das instituições, eu acho um horror que uma das partes daqui a pouco seja forçada a usar a força. E eu vou me posicionar do lado oposto, só para deixar claro. Eu sempre falo isso. No dia em que alguém romper a ordem institucional, eu me posiciono contra a pessoa que rompeu a ordem institucional. Eu dizer que não é correto a prisão do Daniel Silveira ou do Roberto Jefferson ou de quem quer que seja pelas suas opiniões privadas, não significa que eu concorde. Não concordo com a frase do José Cury no grupo de WhatsApp. Eu não estava nesse grupo. Se tivesse, eu teria me posicionado contra a fala dele. Teria me posicionado contra a fala dele numa mesa de bar. Agora, não há absolutamente nada de remotamente criminoso em você manifestar, ainda, eu diria, publicamente, mas ainda mais em privado, uma ideia com quem você não concorde. Ora, a lógica do cara é a seguinte: o Brasil já vive um estado de ruptura institucional. Nós já teremos, essa é a lógica dele, não estou dizendo que eu concordo, nós já teremos eleições fraudadas. Ora, se você assim pensa, e você pode concordar ou não concordar, isso é um direito de cada um, mas se você, assim como eu não concordo integralmente, sim, mas se você assim pra pensa, fechar, Paulinho, é o seu direito. Não, é o seu direito manifestar as suas opiniões pública e privadamente, mas ainda mais privadamente. Você pode defender todas as ideias políticas que você quiser, Guga, pro resto da sua vida. Agora, eu nunca vou aceitar que você ache natural, irônico e engraçado que uma pessoa, dentro de uma conversa privada, numa mesa de bar, seja alvo de uma operação policial. Porque a dúvida, você sequer sabe a diferença. Você sequer sabe a diferença de qual é o conceito de causa. Eu acho que se for só uma conversa, é óbvio que ele não tem que ser preso, velho. Que piada isso. Se depois da investigação, vendo que tanto que eu chamei, você é tão, olha como é que você é. Olha como é que você é. Eu falei que a opção é ser ou uma conversa leviana. Calma, para de gritar. Eu falei o seguinte, vou te lembrar, limpa o ouvidinho. Posiciona contrariamente. Limpa o ouvidinho. Calma, deixa eu falar. Se não você pergunta e não fala, fala. Seguinte, eu vou relembrar o que eu falei pro Ursão. Ursão, eu falei o seguinte, eles estão investigando se foi uma conversa leviana, que pode ter sido uma conversa leviana, e é óbvio que se for só uma conversa leviana, isso não tem que ensejar e merece bloquear prisão. Mas eles vão investigar. E eu bloqueio de conta bancária. Por favor, se perguntarem, tenha a paciência de ouvir. 3 falando ao mesmo tempo. Tenha a paciência de ouvir, por favor. Se vocês fazem a pergunta, para responder rapidamente. A pergunta é muito simples. Se você... Não é tão simples de sim ou não. Eu expliquei por que houve essa busca e apreensão. E ainda disse que eles estão analisando se é uma conversa leviana, que de fato pode ser só uma conversa leviana de pessoas que falaram bobagem no grupo. Ou se esse pessoal
Deixa eu explicar de novo. Está metido em atos que possam desencadear em manifestações violentas no 7 de setembro ou no inquérito do antidemocrático. Se eles patrocinaram alguns desses grupos, ficou no ar essa dúvida. Por isso que houve a operação. Foi isso que eu falei. O indício é a conversa nesse sentido. Conversa não é indício. Meus amores, deixa eu trazer aqui, peraí, que vocês falaram bastante já. Deixa eu trazer aqui, peraí, só um minuto. Deixa eu trazer aqui a fala de Daniel Maia, que é advogado, inclusive, de Afrânio Barreira, um dos empresários que está citado aí nesse caso que a gente está discutindo. A operação de hoje é fruto de uma perseguição política e de denúncias falsas, as quais não tem nenhum fundamento. E que seu cliente, Afrânio Barreira, está absolutamente tranquilo e colaborando com a busca da verdade, a qual resultará rapidamente no arquivamento da investigação, que diz Daniel Maia, o advogado de um dos empresários.